dividir, não querem que trabalhe em dupla justamente para poder dar continuidade no serviço, né? Um pegar em um, outro pegar em outro, nunca trabalhar em dupla. Esse é o problema. Real é esse. O cenário, Adriano, do mercado brasileiro está desse jeito, não só no setor elétrico, como em outros setores, né? Tem lojas aqui em Recife que de 14 funcionários reduziram para 7. O atendimento está horrível, porque justamente reduziu a quantidade de pessoal. Então, infelizmente, é uma realidade, né? Uma realidade onde o que a gente está vivendo hoje, né? Graças à política atual do governo, né? A política atual do governo, que reduziu, né? Reduziu ou eliminou as pessoas do universo do trabalho. Pessoal, uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais essa tutoria. Temos algumas perguntas que foram feitas aqui. O Adriano fez uma pergunta sobre entradas analógicas e tem entradas digitais. Tá? Eu falei só das entradas digitais. Vamos tentar entender o que é uma entrada analógica. Tá? E nada melhor do que a gente trabalhar com alguns exemplos para que a gente consiga entender o que é uma entrada analógica. Veja. E também fazer a comparação entre uma entrada digital e uma entrada analógica. Quando a gente fala de entrada digital, para o CLP, o que é uma entrada digital? É uma entrada que ele só vai aceitar 2 estados. No caso, né, se a gente colocar aqui uma lâmpada, né, uma lâmpadazinha aqui positivo e negativo, essa lâmpada aqui, ela só assume 2 posições, ligado e desligado, on e off. Ok? Então, essa chave aqui, ela é uma chave digital, por quê? Ela vai estar ligada ou desligada. Então, para a aplicação em CLP, ela é uma entrada digital. E o que é uma entrada analógica? Bom, vamos lá. Quando a gente fala de entrada analógica, pessoal, uma entrada analógica, ela vai ser utilizada em ambientes específicos. Que ambientes são esses? Uma entrada analógica, normalmente, ela vai ser uma entrada onde, diferente da entrada digital, ela não vai assumir apenas duas situações, ligado e desligado, mas ela vai apresentar um conjunto de variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser medir temperatura, e não só medir temperatura, mas saber que temperatura está. Por quê? Eu tenho dispositivos no mercado que medem temperatura, né? Ou que pelo menos controlam a temperatura, mas eles são o que a gente chama de on-off. Ou seja, eu ajusto o que a gente chama de set point, né? E esse set point ele vai dizer o seguinte, ó, quando a temperatura atingir 60 graus, desligue. Mas você não sabe que temperatura está. Você acredita que o sensor ele vai atuar, né? Vai desligar alguma coisa quando a temperatura chegar em 60 graus. Se eu quero medir a temperatura, ou seja, eu quero saber qual é a temperatura que está ali, eu vou precisar usar o que a gente chama de sensor analógico. Eu vou precisar aqui usar um sensor analógico. Ora,
Sensores analógicos existem muitos. Como eu falei de temperatura, nós temos no mercado alguns sensores analógicos. Um deles é o termopar. O termopar, ele é um sensor analógico. Por quê? E o que é o termopar? O termopar, pessoal, de uma maneira bem simplista, ele é formado por dois metais que possuem um ponto de fusão, tá? Tá aqui de vermelho e verde, tá? E esse metal aqui, quando aquecido, tá? Quando aquecido, o calor nessa junção aqui, a gente chama de junção, ele vai produzir uma diferença de potencial aqui nos extremos do fio. Esse é o sensor, o termopar, ele é um sensor muito utilizado, tá? Para medir temperaturas até 150, 200 graus, tá? Termopar é um sensor analógico. O que acontece? A diferença de potencial que eu tenho aqui, a DDP que eu tenho aqui, ela é proporcional à temperatura na junção. Tá? Ele é proporcional à temperatura aqui. Quanto maior a temperatura aqui, maior a diferença potencial. Quanto menor a temperatura aqui, menor a diferença potencial. Nós usamos esse princípio, tá? Chamado de termopar, para medir temperatura. Então, esse é um elemento muito utilizado. Um outro instrumento muito utilizado, tá? Quem trabalha na indústria deve ter ouvido falar, é chamado de PT100. O PT100 é uma resistência. Esse dispositivo, o que acontece? Ele é, a grosso modo, né, um resistor eu tenho uma fonte de tensão aqui, e esse resistor aqui está no ambiente onde eu quero monitorar a temperatura. À medida que a temperatura aqui aumenta, a temperatura aqui aumenta, tá? A resistência aumenta e a corrente medida aqui, tá? A corrente medida aqui vai diminuindo. Então, eu consigo fazer o monitoramento da temperatura monitorando essa corrente que circula aqui, nesse PT100. Então, esses dois elementos aqui são sensores analógicos, né? Ou seja, essa corrente aqui, ela vai variar de forma proporcional à temperatura. Então, você vai ter um gráfico para esse elemento aqui. Aqui você tem temperatura em graus Celsius e aqui você tem a resistência do material. Nós sabemos que quanto maior a temperatura, maior a resistência. Então, nesse caso aqui, você vai ter o comportamento da resistência dele aqui, ó, ele vai aumentando. Para cada valor de temperatura aqui, você tem um valor de resistência marcado aqui e, consequentemente, eu consigo, com esse princípio, fazer a medição de temperatura. Ora, eu só tenho esses sensores analógicos? Não. Eu falei esses dois de temperatura. Eu tenho um dispositivo, tá? Para medir velocidade de um motor. Para isso, eu uso um dispositivo chamado
tacômetro. O tacômetro, você vai ter o motor. Eu estou falando de motor, mas ele pode medir, tá, a velocidade de outros objetos girantes, como esteira, uma engrenagem, tá? E eu vou ter o tacômetro acoplado aqui. O tacômetro, pessoal, ele vai mandar um sinal para cá, uma diferença de potencial, que vai ser proporcional à velocidade. Então, o que acontece? Esse motor vai estar girando aqui, ele gira, o tacômetro produz a diferença de potencial, essa diferença de potencial, positivo e negativo aqui, ela vai aumentar à medida que aumenta a velocidade. Ou seja, vamos ter aqui, da mesma forma, temos aqui a tensão em volts, e aqui, normalmente nesse gráfico aqui, eu vou ter a rotação em rotações por minuto, e aqui eu tenho a minha tensão em volts. Então, mesma coisa aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, à medida que a rotação aumenta, você vai ter diferentes valores de tensões aqui. Então, o que acontece? Esses tipos de sensores, pessoal, como é que eu vou fazer para conectar esse sensor ao meu CLP? Eu vou utilizar o que a gente chama de entrada analógica. As entradas analógicas, pessoal, elas normalmente são padronizadas. Padronizadas em que sentidos? Esses elementos que eu tenho aqui, que eu coloquei aqui para vocês, esses elementos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Eles, normalmente, eles vão me dar sinais ou de tensão ou de corrente, tá? E aí, esses sinais, na entrada analógica, eles vão possuir entradas padronizadas que vão estar mais ou menos nessa linha de trabalho, tá? Sinais de tensão, normalmente 0 a 10 VCC. Se isso aqui for um tacômetro, 0 seria 0 RPM, 10 seria a velocidade limite do meu medidor de velocidade. Tá? O outro muito comum de se encontrar no chão de fábrica são os sinais de corrente. Os sinais de corrente no mercado, eles têm uma variedade bem grande. Ele tem um sinal de 0 a 20 miliamperes. Tem sinais de 4 a 20 miliamperes. Esses são os mais populares, tá, pessoal? Existem outros sinais? Existem. A entrada do CLP, ela vai nos dizer, tá? Ela vai nos dizer qual é o tipo de sinal que a entrada do CLP aceita, e também vai nos dizer qual o nível máximo e mínimo de cada um. Então, quando a gente vai utilizar um CLP, tá? Vou utilizar um CLP, quando eu configuro um dispositivo aqui, no meu equipamento,
Vou mudar aqui, vou pegar esse CPU 1215 aqui. Professor, e qual é o melhor para o equipamento? É tensão ou é corrente? Veja, qual o melhor? O melhor é o que dá um erro menor, tá? Então, o que acontece? Na maioria das vezes, o pessoal prefere o sinal de corrente, tá? Porque o sinal de corrente, ele é um sinal mais constante, tá? Enquanto que o sinal de tensão, eu posso ter algumas alguns problemas, né? Inclusive com a própria queda de tensão no sistema. Um sinal de corrente não tem queda de corrente. A corrente que sai é a corrente que volta. Então, diminui o erro. Porém, isso vai depender muito do tipo de sensor que você adquirir e do nível de tensão, ou seja, do tipo de sinal que aquele sensor manda. Então, por exemplo, um tacômetro, tipicamente, ele me dá sinal de tensão. Tá? Já um PT100, ou até mesmo um termopar, me dá um sinal de corrente. Então, normalmente a gente vai ter que adequar o meu equipamento ou a minha entrada e saída analógica de acordo com a necessidade e a disponibilidade do equipamento. Então, ó, aqui eu tenho uma configuração aqui, ó, nesse modelo aqui de entrada analógica. Eu tenho entrada analógica e saída analógica, AI2 e A0, né, que é desculpe, AO, que é output, né? Então AI é analógico, input to, e o outro é analógico, output to. Então nós temos aqui, ó, um sinal analógico definido aqui para o meu CLP, tá? Qual que eu vou utilizar? Vou utilizar aquela de acordo com o sinal disponível. E se o meu CLP só aceitar um tipo? Aí você vai ter que usar alguns artifícios. Na hora de comprar o sensor, já verificar se o sinal de saída dele é tensão ou corrente e se é compatível com o CLP. Ou se você já tiver um sensor e quiser utilizar, existem conversores, né, equipamentos que fazem a conversão do sinal de tensão em sinal de corrente para que você possa utilizá-lo, tá? Para que você possa utilizá-lo no seu CLP. Respondi sua pergunta? Ok, professor. Adriana Delson, respondi sua pergunta? Beleza, professor. Lá na firma, a máquina tem acho que mais ou menos 250 metros. Aí, para usar o sensor com tensão, realmente fica ruim, no analógico, para medir temperatura. Tem que ser com corrente. Qual o tipo de sensor de temperatura que usa lá na fábrica, Adriano? Usa os dois, o senhor falou aí, o PT100 e o Termopar. Isso. São os mais populares. São os mais Isso. populares. Tá? São os mais populares, realmente. Existem outros, mas esses são muito populares, são acessíveis e a diferença de um para o outro é basicamente a faixa de temperatura que um é capaz de suportar. Normalmente o PT100 ele trabalha em faixas de temperaturas mais altas e o Termopar em faixas de temperaturas mais baixas. Tá? Você tem aí uma variedade bem grande no mercado desses equipamentos. Tranquilo? Beleza. A gente não vai ter tempo de aprender a usar esses elementos aqui dentro do meu programa, tá? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o uso dele, tá? Acho que assim não vai dar. Deixa eu tirar isso aqui. Não vai dar porque a gente precisa de alguns conhecimentos a mais, tá? Para a gente poder utilizar as entradas analógicas aqui dentro. As entradas analógicas não são utilizadas
com contatos, obviamente, contatos digitais, tá? Mas você segue o mesmo raciocínio que eu falei ontem para vocês. Eu tenho um equipamento, né? Vamos supor que eu tenha uma caldeira. Se eu tiver uma caldeira, nessa caldeira, numa caldeira aqui, por exemplo, pessoal, normalmente você tem um transmissor, a gente chama de, pessoal da instrumentação chama de transmissor de pressão e também um transmissor de temperatura. Aí, professor, essa temperatura é em Celsius ou é em outra escala? A temperatura, Isso. a temperatura, normalmente, você vai configurar ela para o local. Normalmente, esses equipamentos, pessoal, eles permitem você configurar a temperatura absoluta, em Kelvin. A escala de temperatura que nós utilizamos aqui no Brasil é a graus Celsius, mas ela também pode ser configurada em graus Fahrenheit. Isso você vai verificar lá no manual do equipamento, né, e na especificação dele. Aqui no Brasil, é muito comum nós termos a configuração em graus Celsius mesmo. Ok, professor. Ok? Respondi sua pergunta? Respondido. Então, pessoal, o que é que vai acontecer? No meu CLP, que é um elemento importante, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui no portal. Aqui, pessoal, vejam, esse equipamento aqui, o CLP, aqui, ó, 1.200, não é 7.200, ele já vem de fábrica nesse corpo aqui, e nesse slot 1, que está indicado aqui, ele já vem com entradas e saídas digitais. E já vem também com entradas e saídas analógicas incorporadas aqui. Porém, de acordo com o projeto, tá, eu posso vir aqui e acrescentar mais entradas e saídas digitais. Eu venho para cá, ó, solto aqui, ó, ele acrescentou mais um módulo aqui. SDI é digital. E eu posso acrescentar aqui, ó, mais entradas e saídas analógicas. Então, aqui eu tenho uma de 13 bits, outra de 16 bits, tá? E eu posso vir aqui, ó, acrescentar aqui mais uma entrada analógica. À medida que eu vou acrescentando, aqui embaixo, ele vai descrevendo para mim, ó, aqui é a descrição dos endereços de entrada já previsto aqui, tá? Tem 0 e 1, ou seja, 0.1, 0.2, 0.3 até 0.7, depois vem 1.0 até 1.7, de entrada e saída. Esse é o padrão dele. Os módulos que eu acrescentei, eles estão aqui embaixo. Tá? Então, ele colocou aqui mais endereços, tá? Que eu posso utilizar de acordo com a minha interface. E aqui eu coloquei, ó, mais uma entrada analógica, tá? E ele já configurou aqui esses endereços, tá? Para que eu possa utilizar esses endereços de acordo com o meu, dos cartões que eu vou colocando. Então, vejam, o CLP básico, ele vem com algumas entradas, e eu posso comprar no mercado outras entradas, tá? No caso aqui, ó, digital input, né? Eu comprei aqui 8 entradas digitais de 24 volts. E aqui eu tenho um AI4, uma entrada analógica, 4, que significa que são 4 entradas que eu estou colocando aqui, de 13 bits. Tá?
E eu posso acrescentar até o limite que ele permite aqui, ó, de slots aqui. Então, eu posso colocar mais saídas. Colocando mais saídas. Tá? E eu vou acrescentando e vou compondo o meu CLP de acordo com a necessidade. E como é que eu vou saber qual é a quantidade de entradas e saídas analógicas? Por isso que eu preciso fazer o projeto. Não tem como eu usar um CLP sem parar para analisar o processo para poder utilizá-lo adequadamente. Ok? Alguma pergunta, senhores? Dá um zoom aqui, ó. Consegui dar um zoom aqui. Tá a cara, né? Eu dei uma ampliada aí para ficar melhor de ver aí no celular. As entradas digitais, tá vendo? DI. Aí tem aqui, ó, 0.0, 0.1, depois começa com 1.0 e assim sucessivamente. E aqui as minhas entradas, desculpe, aqui as minhas saídas. Aqui, ó, eu coloquei aqui os slots aqui, eu acrescentei mais entradas digitais de um lado e do outro. Aqui eu acrescentei a minha entrada analógica, tá vendo? Tem aqui Analogic Input, ele tem 4 entradas, começa em 0 e termina em 3. Aqui eu acrescentei saídas digitais. Professor, sendo a entrada... Você pode falar um pouquinho mais alto, sua voz está muito baixa. Sendo a entrada analógica, a saída pode ser o mesmo padrão do digital ou não? Pode, veja. As entradas, como eu falei para vocês, as entradas, elas vão ser utilizadas como sinais que vão fazer com que o meu CLP tome decisões. Então, por exemplo, imagine que eu tenha, deixa eu voltar aqui para o meu croquis aqui, imagine que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um transmissor de pressão, e aí vai mandar um sinal analógico, né? Vou botar aqui de 4 a 20 miliamperes, um sensor de temperatura de 4 a 20 miliamperes. E aqui, tá, eu tenho uma válvula. Veja, essa válvula aqui é uma válvula digital, ou seja, ela vai abrir ou fechar, tá? Eu estou fazendo uma válvula analógica, desculpe, uma válvula digital, que tu vai aceitar 2 posicionamentos. Então, o que acontece? Esse transmissor de pressão aqui está monitorando a pressão. Vamos supor que a pressão de trabalho, né, a pressão de trabalho seja, por exemplo, 10 bar, tá? Aí o que acontece? Eu tenho uma entrada analógica do CLP que está recebendo essa informação aqui. Se a informação que chegar lá disser que a pressão aqui está maior do que 10 bar, sei lá, tá maior do que 10 bar, eu posso fazer o meu programa e dizer, ó, se isso acontecer, abre essa válvula aqui, para aliviar a pressão. Entendeu o raciocínio, Oscar? Entendi sim, professor. Então, uma entrada analógica, ela pode acionar uma saída digital. Da mesma forma, uma entrada digital pode acionar uma saída analógica. Ok. Eu falei muito das entradas, né? Que eu falei dos sensores, mas o que acontece? Existem também saídas digitais. Onde é que eu vou usar saídas digitais? As saídas digitais, pessoal, normalmente, elas são utilizadas, o uso mais comum, mais tradicional delas, é o acionamento de inversores de frequência. Então, o que acontece? Os inversores de frequência, né?
conectados via CLP, eu posso ter a velocidade do motor controlada através do inversor e através, né, e o sinal de controle de aumentar ou diminuir a velocidade vir a partir do sinal analógico de saída de um CLP. Então, são várias as possibilidades que eu tenho de acionamento, tá? Lembrando sempre, pessoal, no CLP, eu vou fazer um programa que vai analisar todas as minhas entradas, e, em função dessas entradas, eu vou tomar uma decisão, tá? Eu vou tomar uma decisão com base nessas entradas. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma instrução de comparação aqui no meu CLP, só para a gente entender aqui como é que a gente vai fazer isso. Deixa eu ver aqui. Portas lógicas. Não é isso que eu quero. Comparação. Veja, aqui eu tenho, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa tela aqui. Acho que essa tela eu não consigo, tá? Acho que eu consigo aqui. Aqui, eu tenho instrução de comparação, tá? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, aí eu preciso só lembrar qual é o endereço da porta analógica para eu poder utilizar ela adequadamente. Deixa eu ver aqui, show de dispositivos. Deixa eu diminuir esse zoom. Vou vir aqui, ó. Aqui está dizendo que a entrada analógica, o endereço analógico é o 64 e 67, tá vendo? Vai ficar AI 64. Vamos ver se isso vai funcionar legal. Se vai ficar legal. Deixa eu ver se ele vai aceitar aqui. AI 64. O endereço ele não está aceitando aqui. Não está aceitando esse endereço. Deixa eu dar uma verificada aqui.
Minha cabeça. Deixa eu só ver aqui qual é o tipo de endereço que ele aceita lá. 7.200, ele ensina time, data, tal. Aí ele não aceita aqui. IQN, a de memória é essa aqui, IQN DLP constante. Certo. Ele não aceita. Não aceita aquele endereço lá que eu coloquei. Não, não vai aceitar. Veja, mas a ideia aqui, pessoal, deixa eu só, eu não estou conseguindo achar a variável que ele vai aceitar aqui. Mas veja só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando aqui um comparador maior ou igual. Tá? Então, eu posso fazer um programa onde eu vou comparar uma entrada analógica, que está aqui, com um valor que eu coloquei aqui de referência. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a leitura da variável analógica, então ele vai escrever aqui a temperatura, né, que eu vou colocar, vai ser medida lá fora. Aí, por exemplo, se a temperatura chegou a 100 graus, ele vai pegar aqui e vai acionar uma saída. Aqui, ó, Q0.0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou pegar o valor da leitura analógica, vou comparar aqui. Se for maior ou igual a 100, ele vai mandar ligar uma saída digital. Vai mandar ligar a saída Q0.0. Então, esse seria um exemplo bem simples, né? Usando uma função de comparação, onde eu faça essa lógica de comparação. Deixe-me ver se eu... Conversão de operações. Deixa eu ver aqui. Vou colocar isso aqui. Pedir um help aqui, de conversão. Deixa eu olhar aqui no portal. No formato do dado. Meia quatro, 67. Analógico input. Deixa eu ver se ele converte aqui de inteiro para double inteiro.
Aqui, pessoal, veja, eu estou fazendo uma conversão da entrada analógica 64 de inteiro para duplo inteiro, escrevendo nessa memória M10. Essa memória M10 está aqui comparando, tá? Compara o valor que está aqui nessa memória com 100, e se for maior ou igual, vai acionar essa saída aqui 0.0. Então, essa seria uma aplicação de como eu faria uma lógica, tá? de conversão de sinais para que eu pudesse fazer a leitura de uma porta analógica e fazer uma comparação aí usando uma função de comparador. Tá? Esses tipos de cenário ou simulação, pessoal, vocês vão conseguir fazer lá no laboratório de maneira mais assertiva, porque vocês vão conseguir montar alguns circuitos bem simples para que você possa fazer o controle de um equipamento. Tá? Complementando isso aqui, pessoal, vejam, quando você tem um sistema, por exemplo, tá? Imagine que você tem aqui um sistema de bombeamento de água, uma bomba. Tá? Essa bomba, ela tem um duto, né, aqui, que segue o caminho aqui para alimentar algum sistema. E essa bomba aqui, ela vai te dar aqui pressão e vazão. Tá? E aí o que acontece? Normalmente, o pessoal controla a vazão de uma tubulação, a forma mais tradicional, é o que a gente chama de controle de vazão por estrangulamento. Tem uma válvula aqui, o cara estrangula, ou seja, ele abre e fecha a passagem de água e ele aumenta e diminui o volume aqui. O problema com esse tipo de controle é porque a potência está sempre no máximo. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o pessoal tem feito muito o controle de bombas utilizando o inversor de frequência. Então, eu controlo a frequência aqui dentro de uma faixa, por exemplo, de 20 a 60 Hz, e a rotação do motor vai ficar controlada por essa frequência aqui. Eu variando a rotação do motor, eu consigo aumentar e diminuir vazão e pressão. Só que para que eu possa fazer isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que colocar, como sempre, eu tenho que colocar sensores aqui. Então, eu posso colocar aqui o meu sensor de pressão e posso colocar aqui na linha também um sensor de vazão. E aí o que acontece? O meu sistema, eu vou precisar fazer uma malha de controle. Tá? Esse controle, pessoal, ele tem uns nomes que são muito comuns, tá? Dentro da área de sistema de controle. A malha de controle, elas podem ser de diversos tipos. O mais comum, tá? O mais comum dessa malha de controle, nós temos o controle proporcional, nós temos o controle integral, nós temos o controle derivativo, temos o controle proporcional
integral, chamado tipicamente de PI, e temos o controle proporcional derivativo, PD. Temos o controle proporcional integral derivativo, conhecido popularmente como PID, proporcional integral derivativo. Esse é o tipo de controle. O que é esse tipo de controle, pessoal? Veja, os controles, a malha de controle, ela normalmente vai fazer o quê? Ela vai monitorar a saída através de algum tipo de sensor, no caso desse exemplo aqui, de pressão e de vazão. Então, ele monitora a pressão, monitora a vazão, e em função da pressão e da vazão, ele vai dar um feedback, né, dar um retorno de informação para o inversor. O inversor recebe essa informação e aumenta ou diminui a velocidade para que ocorra, para que a pressão e a vazão fiquem dentro dos valores predeterminados. Tá? Cada um desses controles aí, pessoal, tem suas particularidades. Tá? A gente não tem como, né, no curso de eletrotécnica, dar uma abordagem mais profunda nesse tipo de controle, tá? Porém, ele é um controle, são controles muito utilizados em sistemas de automação, tá? Então, eu vi que algumas pessoas têm interesse no futuro de fazer automação aí no Senai, e quando vocês estiverem estudando lá, vocês vão aprender esse tipo de controle aí de forma mais coerente. E isso é muito utilizado, tá? Muito utilizado na indústria e para fazer controle de sistemas. Normalmente, o que o pessoal usa como representação é exatamente isso aqui. Você tem aqui o processo. Tá? Aqui você tem a saída. E, nesse processo, eu sempre tenho entradas. Entradas e saídas. Esses dois elementos aqui, se eu não tiver nenhuma informação do que está acontecendo na saída para controlar a entrada, eu tenho um processo que é um processo que a gente chama de malha aberta. Para ter uma malha fechada, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a informação aqui da saída e vou fazer o que a gente chama aqui de realimentação. Essa realimentação também é chamada de feedback. Quem levantou a mão aí pode falar? Não, professor, eu apertei errado aqui, professor. Tranquilo, Reginaldo. Essa realimentação, ou retroalimentação, ela vai verificar sempre o que acontece na saída, para informar que a entrada, o que está acontecendo, para que o processo possa acontecer. Então, vocês imaginem que nesse sistema de bombas, eu vou ter o CLP no meio, o meu programa, o programa que eu vou fazer. Ele vai receber a informação da entrada, melhor, receber a informação da saída, como é que está a pressão e a vazão. Se a pressão estiver baixa, aí o CLP vai dizer, a pressão está baixa. Então, motor, aumente a velocidade. Vai aumentar a velocidade para aumentar a pressão. Eita, a vazão está muito alta, diminui a velocidade. E vai fazer esse controle o tempo todo para que você tenha um controle o mais preciso possível e mantenha o sistema funcionando adequadamente. Ok?
Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, Silêncio. Dormiram, foi? deixa eu lhe perguntar um negócio. Fora desse assunto aí, essa semana passada, a gente fez uma ligação do trifase no motor. Aí usou um contator e tinha também o auxiliar que era na frente. Só que o professor disse, não precisa usar o auxiliar não, use só o contator com as botoeiras. Aí como é que faz a ligação com o auxiliar também? Eu não tô lembrado não. No CLP? No contator. Lembra que na frente do contator vem um auxiliar Sim. para poder o acionamento do motor? Sim. A ligação dos cabos, como é que o senhor tinha como fazer o multifilar aí, por favor? Veja, se for uma partilha direta, Oscar, né, você tem uma partilha direta, você vai ter o diagrama de força, e você vai ter aqui deixa eu fazer aqui. Fase 1. Fase 2. Que a gente colocou o Fase 3. disjuntor, colocou as 3 botoeiras, a de emergência, a de partida e a de parada. Certo. Um sistema de partida direta com motores, não é isso? Isso. Vamos fazer aqui. Bom, aqui eu vou ter fase 1, fase 2, fase 3, neutro. Vou colocar aqui, na verdade, o disjuntor. Vou colocar aqui o disjuntor aqui. O disjuntor. Vou ter aqui o contator. Depois disso, depois do contator, normalmente eu tenho o meu relé térmico aqui.
E aqui o meu motor. Meu contator, minha bobina, vou chamar aqui de K1, A1 e A2. O disjuntor está ali. Aqui eu tenho os terminais 1, 3 e 5, 2, 4 e 6. Então, aqui eu tenho disjuntor, contator, relé térmico, vou chamar aqui de RT1, e aqui o meu motor, vou chamar aqui de M1. Então, eu tenho aqui o meu diagrama de força. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o meu diagrama de comando. Venho para cá, ó. Deixa eu tirar esse excesso aqui. E vou fazer o meu diagrama de comando. O diagrama de comando eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Tá? Tá aqui. Diagrama de comando. Vou colocar aqui uma linha. Fase 1. Vou um outro disjuntor, tá aqui D2. Vou colocar aqui minha botoeira desliga B0. Vou colocar aqui minha botoeira de emergência. Vou colocar aqui o meu relé térmico. Vou colocar aqui meu botão que liga. No final dessa linha aqui eu vou colocar e a 2. Bom, em princípio aqui, Oscar, eu tenho aqui o quase pronto, tá? O meu diagrama. Aqui eu tenho o meu botão desliga, né? Vou botar aqui por extenso. Aqui, minha emergência. E eu tenho aqui o meu relé térmico. Aqui eu tenho o meu botão liga. O que é que eu tenho aqui, pessoal? Veja. No caso aqui, qual o raciocínio que a gente vai ter aqui? Bom, essas botoeiras aqui, elas são igual ao botão de campainha. Então, quando eu pressiono esse botão, esse contato fecha, o meu contator liga. Quando o contator liga, esse contato aqui fecha, ligando o motor. Tá? Ora, onde é que vai entrar o meu contato auxiliar? Então, o meu contator aqui, por exemplo, ele pode ter um contato auxiliar. Vou botar aqui de vermelho. Ó, vou pegar ele aqui. E vou colocar aqui o meu contato auxiliar. Deixa eu melhorar ele um pouquinho. O 13 e o 14. Olha, antes de fazer a conexão, o que é que eu preciso imaginar aqui? Ó? Quando eu pressionar esse botão, vai chegar energia aqui na minha bobina. Vai chegar energia na bobina. Quando chegar energia na bobina, esses 3 contatos aqui vão fechar. Quando esses 3 contatos fecharem, esse contato aqui também fecha. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui ó, e colocar esse contato em paralelo aqui com a minha botoeira B1. Qual é o intuito aqui? Veja,
Quando eu fechar esse interruptor aqui, eu fechar isso aqui, vai passar uma corrente por aqui, e a corrente vai acionar essa bobina, e essa bobina, uma vez acionada, vai fechar esses 3 contatos e também vai fechar esse contato aqui. Quando esse contato fechar, eu vou dar 2 opções de caminho para a corrente que está alimentando essa bobina. Ora, quando eu soltar esse botão, ele vai interromper a corrente, vai passar aqui. Porém, aqui vai estar fechado, porque o contator foi acionado, e vai estar passando a corrente por aqui. Tá? Esse contato aqui, normalmente, a gente chama ele de contato de intertravamento. Carinhosamente chamado de contato de selo. E o pessoal do chão de fábrica gosta de chamar de contato de grude. Né? Esse é o nome técnico, esse é muito comum de ser utilizado, e esse aqui é o pessoal da peãozada, vai chamar contato de grude. Tá? Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai manter o contator energizado, mesmo quando eu soltar o botão B1. O senhor entendeu isso, seu Oscar? Entendi, professor. O problema é quando vai instalar que tem que fazer o jump, que eu não sabia. Ainda bem que tinha um menino com a gente que ele já... E tem Adriano também, que já manja mais um pouquinho. Ele sabia o jump onde é que colocava e deu para a gente comunicar tanto o contator com as botoeiras de parada, de emergência e de partida. Certo. Eu mesmo não sabia desses detalhes, não, que tinha que botar esse jump. Pronto. Esse contato aqui, veja, o contato auxiliar, ele vai servir justamente para que nós possamos desenvolver a lógica do funcionamento. Tranquilo? Tranquilo, professor. A gente vai trabalhar bastante isso na parte de instalações elétricas industriais. Tá bom? Me parece que eu vou continuar com vocês. É bom, isso é bom. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida para hoje, pessoal? Para mim não, professor. No momento tá tudo ok mesmo. Só amanhã eu vou dar uma olhadinha nessa atividade que o senhor vai mandar. Tranquilo. Amanhã já estou quase preparando aqui, terminando de preparar a avaliação para colocar para vocês começarem a trabalhar. Beleza? Certo, professor. Boa noite, professor. Boa noite, meu jovem. Boa noite. Bom descanso a todos. Amanhã não vai ter aula não, né? Bom, amanhã é dia de aula, tá? Eu vou estar por aqui, mas vou disponibilizar também o exercício para vocês fazerem como exercício avaliativo, tá bom? Eu vou estar trabalhando e não vai dar para assistir aula amanhã não, professor. Ok, tranquilo. Mas fique atento, tá? Que o exercício vai estar disponível a partir de amanhã até sexta-feira. Certo. Tá bom, professor. Obrigado. Ok? Tá bom, meu jovem. Um abraço. Professor, Diga, Adriano. voltando àquilo que o senhor falou, professor, eu tinha olhado aqui na NR10 que o trabalho para ser feito com 2 fala muito no CEP, no Sistema Elétrico de Potência. Certo. Aí o que poderia ser classificado como sistema elétrico de potência, professor? Tem algum nível de carga para isso? A subestação. Subestação. Isso. A subestação é o elo entre o sistema de baixa tensão e o sistema elétrico de potência, que é justamente onde você tem a parte de alta tensão. Certo, professor, certo. Beleza. Eu me aprofundar mais aqui na norma.
É para ficar melhor o conhecimento. Com certeza, Adriano, com certeza. Valeu, professor. Obrigado. Viu? Boa noite. Boa noite para vocês também.